Getúlio Dornelles Vargas nasceu na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, no dia 19 de abril de 1883. Ingressou no 6º Batalhão de Infantaria de São Borja. Um ano depois foi promovido a sargento. Em 1900 entrou para a Escola Preparatória e de Tática, de Rio Pardo. Em seguida, ingressou no 25º Batalhão de Infantaria de Porto Alegre. Logo depois abandonou a vida militar e em 1903 ingressou na Faculdade de Direito, em Porto Alegre, concluindo o curso em 1907, voltando em seguida para São Borja, onde passou a advogar. Em 1909, Getúlio Vargas ingressou na política como deputado estadual, mas renunciou ao cargo por divergências com a política do governador Borges de Medeiros. 2 anos depois, tornou-se deputado federal e líder da bancada gaúcha na Câmara. Em 1926 foi nomeado ministro da Fazenda pelo presidente Washington Luiz. No entanto, em 1927, deixou o cargo para se candidatar ao governo do estado do Rio Grande do Sul, pelo Partido Republicano. Vencedor do pleito, Vargas tomou posse em 1928 e formou um governo de coalizão com todas as forças políticas. Começou em 1929 a campanha eleitoral para a presidência da República. Getúlio Vargas, que foi levado ao poder por uma junta militar, assumiu a chefia do governo provisório no dia 3 de novembro de 1930. 8 dias após a posse de Getúlio, foi promulgado um decreto que lhe dava a chefia dos poderes executivo e legislativo. Era o caminho para a ditadura. Vargas dissolveu o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais. Nomeou interventores para os estados e proibiu que as polícias estaduais tivessem força militar superior à do Exército. O governo provisório se estendeu até a promulgação da nova Constituição em 16 de julho de 1934, quando no mesmo dia, Vargas foi finalmente eleito presidente por uma Assembleia Constituinte. Como chefe do governo provisório, Vargas suspendeu a Constituição de 1891, fechou o Congresso Nacional e reduziu de 15 para 11 o número de juízes do Supremo Tribunal Federal. Nomeou interventores. Criou os Ministérios do Trabalho, da Indústria e Comércio e da Educação e Saúde. No dia 16 de julho de 1934 foi promulgada a nova Constituição, de caráter liberal e eclético, que aprovou a eleição indireta do presidente pela própria Constituinte. Em 17 de julho do mesmo ano, Vargas foi eleito presidente da República por 4 anos. O período constitucional de Vargas caracterizou-se principalmente pelos choques entre comunistas e integralistas e pela caminhada de Getúlio rumo à radicalização política. Em 1935, a intentona comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes, que almejava derrubar o governo de Getúlio Vargas, foi facilmente sufocada. Muitos comunistas foram mortos, presos ou exilados. Olga Benário, esposa de Carlos Prestes, foi presa, torturada e enviada de volta à Alemanha, onde morreu em um campo de concentração. A vitória de Vargas sobre os comunistas abriu caminho para um golpe político e para a instalação de uma nova ditadura em 1937. No dia 10 de novembro de 1937 foi dado o golpe, que ficou conhecido como Estado Novo. Sob a ditadura, Vargas ordenou o fechamento da Câmara e do Senado e, no mesmo dia, anunciou a outorga de uma nova Constituição, que trazia, em seu conteúdo, várias características fascistas. Com o Estado Novo desapareceram as liberdades individuais e as garantias constitucionais. Muitos opositores foram presos, torturados e mortos pela polícia de Vargas, chefiada por Filippo Muller. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos aliados contra as ditaduras e a insatisfação social interna aceleraram o fim do Estado Novo. A violência da ditadura tornou-se insuportável. Getúlio Vargas decretou um ato adicional que assegurava eleições diretas e livres em todo o país. A aproximação de Vargas com os comunistas levou muitos políticos e militares a acreditarem que ele pretendia dar novo golpe e permanecer no poder. 5 anos após ser derrubado do poder, Getúlio Vargas foi eleito com 48,7% para presidente do Brasil nas eleições de 1950, pelo Partido Trabalhista Brasileiro.
Sua volta ao poder significou a retomada da política populista. Os sindicatos recuperaram sua autonomia. O nacionalismo radical de Vargas, a aproximação com o operariado e o aumento de 100% do salário mínimo, proposto por Vargas, assustou alguns setores da sociedade comprometidos com o capital estrangeiro. Vargas era acusado de pretender instalar no Brasil uma república sindicalista, igual a que Perón havia instalado na Argentina. A situação se agravou com o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa e inimigo de Vargas. O atentado ficou conhecido como o crime da Rua Toneiros. No dia 23 de agosto de 1954, Getúlio recebe um ultimato do ministro da Guerra, exigindo seu afastamento. Solado no Palácio do Catete, Getúlio redige uma carta-testamento, de natureza fundamentalmente política, e suicida-se com um tiro no peito. Getúlio Vargas faleceu no Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto de 1954, dentro do Palácio do Catete. Getúlio Vargas foi casado com Darcy Vargas, com quem teve 5 filhos: Alzira, Manuel Sarmento, Lutero, Jandira e Getúlio Vargas, filho.